Turma, vamos para a nossa próxima aula de válvulas hidráulicas. Nesta aula nós vamos ver outros dois tipos de válvulas hidráulicas. A primeira é chamada de válvula diafragma. Qual que é a diferença da válvula diafragma para as outras? Vamos ver, aqui é o desenho de uma válvula diafragma real, aqui é um desenho técnico da válvula. Vamos ver como ela funciona. Ela também é acionada por volante. O volante é conectado a uma haste, certo? Esta haste, ela aciona um compressor, mas não é um compressor aquele equipamento que faz ar comprimido. Ele é como se fosse uma cunha, esse daqui, ó, certo? Mas ele é chamado de compressor aqui na válvula diafragma. E esse compressor, ele empurra um diafragma que é uma membrana flexível. Ela é de borracha, certo? Essa membrana flexível, o diafragma empurra ela e quando ele chega no final ele fecha completamente o fluxo. Quando ele abre o fluxo. Então tá aqui, ó, se a gente for ver na real, olha só. Tá aqui o compressor, a haste, o volante e aqui tá a membrana, essa azul aqui, ó. Quando o compressor abaixa, ele empurra e a membrana ela fecha a passagem do fluxo. E essa é uma membrana flexível de borracha, certo? Gente, eu quero nesse ponto lembrar vocês que assim, lá na primeira aula que eu expliquei sobre as conexões de corpo e de castelo, que eles podiam ser flangeados, igual esses aqui que são os parafusados, ou podem ser roscados ou de união. Todas as válvulas podem ter esses três tipos, certo? Nessa aqui que nós estamos vendo só como funciona internamente a válvula. E eu quero que vocês percebam nesse desenho aqui, ó, que a válvula diafragma ela também pode ter fluxo dos dois lados. São poucas válvulas que permitem o fluxo de qualquer direção. A diafragma é uma delas, a esfera é outra e a gaveta é outra. Tanto a gaveta quanto a esfera quanto a diafragma pode ter fluxo de água em qualquer direção. Já a válvula globo e a válvula agulha, elas podem ter fluxo só em uma direção. Mas se vocês não lembram disso, voltem lá nas aulas anteriores. E da válvula diafragma, vamos ver quais são as principais vantagens. Ela possui estanqueidade absoluta. Isso quer dizer que não vaza através do obturador dela, que é a membrana, nem um pouco de água. Como a membrana é flexível, é uma borracha, ela consegue vedar completamente toda a parte interna da válvula. Outra coisa, ela permite fluidos com sólidos. Fluidos que possuem sujeira. Eu falei para vocês, se for água com areia, ou com pedaços de pedra, ou com terra, a membrana não deixa estragar os componentes internos. Ela é de borracha, então ela suporta esses fluidos. Pense lá na válvula agulha, o quanto de componentes delicados que tem lá dentro, se for pedaço de areia, de terra, de pedra, pode estragar os componentes. E ela possui baixa perda de carga, principalmente quando está completamente aberto, ou seja, não freia a água quando passa por ela. Se ela está totalmente aberta, a água é como se não tivesse, ela passa como se não tivesse uma válvula. Devido a todas as características que eu falei para vocês, ela possui uma vida útil bastante longa, ela tem pouca manutenção, ela estraga muito difícil. Já comentei lá no desenho que ela admite fluxo nos dois sentidos. E essa frase também já apareceu para as outras válvulas. Ela não necessita ser desconectada para manutenção. A gente consegue abrir ela e mexer com ela conectada à tubulação. É só abrir lá os parafusos do castelo e mexer no diafragma sem precisar desconectá-la da tubulação. Quais são as principais desvantagens? Na verdade, ela não é recomendada para altas pressões. Altas pressões, por ser o obturador ser uma membrana de borracha, que é o diafragma, que é de borracha, quando vai ser altas pressões, altas velocidades, a borracha não aguenta. Daí tem que ir para, por exemplo, as válvulas globo, que são discos de metal que aguentam as altas pressões. E quais são as principais aplicações? É quando precisa regular o fluxo, porque quanto mais você abre, mais passa água. Quanto mais você fecha, menos passa água. Então ela regula o fluxo. E quando precisa ter alta estanqueidade. Então, quando não pode vazar
nem um pouco de fluido, certo? Não que as outras não tenham, essas aqui tem uma completa estanqueidade. E ela, hoje em dia, as válvulas diafragmas, elas são muito utilizadas nas indústrias de alimentos, nas indústrias de bebidas ou indústrias farmacêuticas. Elas não, como elas têm certeza que não vai ter vazamento, uma válvula não, o fluido que está dentro de uma válvula não vai ter contato com o que está exterior a ela. E a próxima tipo de válvula é a válvula borboleta. A válvula borboleta ela é bem diferente de todos os tipos de válvulas que a gente já viu até aqui. Olha só como é o funcionamento dela. Aqui é como se fosse a tubulação e é uma flange, tá vendo que é um monte de buraco? É para vir a tubulação aqui e parafusar a tubulação na válvula. E ela é acionada por uma alavanca ou disco. Ó, aqui tem o desenho de uma válvula borboleta que é acionada por alavanca. Aqui tem o desenho de uma válvula borboleta que é acionada por disco, certo? E ela é conectada a uma haste também, olha aqui a haste, certo? E esse é conectado num disco. Agora, lembra a outra válvula de disco, que é a válvula gaveta? Na válvula gaveta, o disco ele sobe e desce saindo da frente da água. Na válvula borboleta, o disco gira e ele gira 90 graus. Então, assim, ó, aqui ele está mais ou menos. Se ele ficar reto nessa direção, a válvula vai estar totalmente aberta, vai poder passar água por essa parte. E se girar, ele vai girar 90 graus, aqui está um pouco mais fechado, até fechar. E a válvula vai impedir o fluxo de água. Ela também é utilizada para controle de fluxo. Se abrir mais ou menos, vai passar mais ou menos água. E a válvula borboleta existe de diversos tamanhos. Tem dessa daqui, ó, ela parece ser uma válvula bem pequena. Geralmente as pequenas são de acionamento por alavanca. Numa tubulaçãozinha, certo? Uma tubulação de diâmetro pequeno. Essa aqui ó, tem um tamanho médio. Tá vendo? Se vocês olharem, ela está dentro de um lugar. E aqui ó, tem lá atrás uma mesa de madeira aqui, algumas coisas. Dá para ver que ela tem uma altura bem grande, né? E ela essas de altura médias, elas são muito utilizadas naquelas tubulações de água na rua, não água dentro de casa. Se vocês verem aquelas tubulações grandes que passam na rua, que vem lá da Sanepar, às vezes a tubulação sai debaixo da terra um pouco e em cima tem as válvulas. As tubulações que estão na rua de água, elas são bastante grandes, desse diâmetro mais ou menos, e essa é uma válvula muito comum para aquela aplicação. E elas também podem ser bem grandes. Se vocês olharem esse desenho aqui, ó, olha o tamanho da pessoa aqui e o tamanho da válvula. Essas válvulas super grandes elas são utilizadas em usinas hidrelétricas. Antes de chegar na turbina da usina, é colocada essa válvula que abre e fecha para passagem de água para ir na turbina. Então ela é bem grande. Quais são as principais vantagens dessa válvula? Então, ela tem uma baixa perda de carga. Na verdade, eu falei que a perda de carga é desprezível, que não está